Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Mais um programa Caminhos de Paulo. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um programa, Os Caminhos de Paulo, trazendo para vocês aqui através da Associação Espírita Cartas, esse projeto que acontece todas as segundas-feiras às 19 horas, falarmos um pouco mais sobre a história de Paulo, sobre os desafios que esse apóstolo de Cristo teve durante a sua passagem aqui na Terra. Conhecemos um pouco mais das suas cartas, das cartas de Paulo, da sua viagem missionária, da sua dedicação ao Evangelho de Jesus. Então esse é o nosso objetivo. Aqui às 19 horas, apresentarmos um pouco mais, para aqueles que ainda não conhecem, a história de Paulo apóstolo, esse líder cristão, esse líder que passou tantos desafios, que enfrentou tanta transformação na sua vida, e que se dedicou exclusivamente, depois da grande perseguição, depois de um caminho de muita perseguição, depois de ter perseguido os cristãos, ele se transformou naquele que mais se dedicava, aquele que mais colocou a sua vida em função dessa nova história, dessa nova notícia boa, que é chamada o Evangelho. A tradução, se fôssemos buscar a tradução do Evangelho é exatamente isso, o Evangelho, se a gente for na etimologia da palavra, seria eu trazendo uma notícia nova. Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria eu trazendo uma notícia nova. Então, o Evangelho significa exatamente isso, a boa nova. E quem que trouxe, não quem trouxe, mas quem escreveu essa notícia, Essa notícia a respeito de quem? Quem trouxe primeiramente essa boa notícia? Quem primeiramente trouxe essa notícia nova? Quem é esse eu puro, esse eu consagrado que trouxe essa notícia? Então nós sabemos que o Evangelho é de Deus. Então Paulo responde essa pergunta lá na carta aos Romanos, Estou trazendo a notícia de Deus. Então, o Evangelho é a própria história de Deus para nós, é a própria história, a nova história, o que a gente precisa de estar atento em nossa vida. Então, Paulo é esse que se transforma efetivamente naquele
que passa a viver verdadeiramente essa história, depois que ele entende então todo o processo, depois que ele entende então todo esse movimento que acontece em torno dele, e ele então passa a ser efetivamente esse doutrinador, esse que vive a história, vive essa boa nova, transforma a vida dele, passa por uma reforma íntima extremamente profunda na vida dele, e aí então ele passa a peregrinar, ele passa então a colocar a sua vida em viagem missionária. E aí ele vai percorrendo todo o território que ele poderia percorrer naquela época para poder então encontrar as comunidades, transformar as comunidades, levar essa boa nova e sempre muito acompanhado por Deus, acompanhado pelo Mestre Jesus, acompanhado pelo seu espírito protetor, Estevão, acompanhado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Paulo naquela época já, né, para nós hoje espiritistas, a gente sabe, naquela época ele já era um grande médium, né? E muitas das vezes incompreendido pelas coisas que ele fazia naquela época, né? Justamente por causa do seu passado, justamente por causa da história que ele viveu antes, a história de perseguidor, e ter se transformado de judeu, de hebreu, de fariseu, né? Fez parte do partido fariseu, ser um cara que fazia parte do sinédrio, do fórum, fazia parte dos doutores da lei, já era praticamente considerado um rabino naquela época, na história judaica, e ter depois se transformado num tradutor do evangelho para os gentios, né? Ele muitas das vezes ele foi considerado, ele não foi compreendido, né? Muitas das vezes incompreendido, muitas das vezes, como está na história, muitas das vezes perseguido, inclusive, né? Então, é aqui que nós estamos trazendo é aqui que nós queremos trabalhar, nós estamos trazendo nesse momento aqui dos caminhos de Paulo, justamente por isso, né, por isso esse nome, os caminhos de Paulo. Então a gente trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia essa dificuldade que Paulo teve ao caminhar durante a sua existência aqui na Terra, a caminhada de Paulo, né, a caminhada de Paulo durante a sua existência aqui na Terra. Né? Essa é a nossa intenção, né, trazermos aqui um pouco dessa história dele, né? Para que a gente possa entender, para que a gente possa efetivamente entender, né? Qual foi a sua dificuldade? Quais eram as suas dificuldades diante de todo esse seu trajeto, né? Diante de toda essa sua dificuldade, de todas as provas que ele enfrentava, então, no seu dia a dia, né? Então, estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 16 de setembro, trazendo aqui para todos vocês Caminhos de Paulo, programa número 13, né? E o que nós estamos fazendo durante esse nosso programa? Nós estamos trazendo para vocês aqui, até que a gente chegue, até que a gente se posicione verdadeiramente nas cartas de Paulo, né? Eu tenho trazido para vocês aqui alguns comentários a respeito de algumas partes importantes dos Atos dos Apóstolos, que então é o texto que antecede, né,
é o texto que antecede essa peregrinação de Paulo, né? Então, é interessante a gente observar algumas passagens aqui dentro do Atos dos Apóstolos, né? São questões muito importantes que nós precisamos nos deparar com essas questões para que a gente possa entender um pouco qual era o caminho de Paulo, onde Paulo estava pisando, não é? Quais eram as dificuldades que Paulo e os irmãos do caminho, Pedro, Barnabé, Paulo, que sempre estava com Barnabé, né? Que foi um dos grandes também missionários ali naquela época, inclusive ajudou demais Paulo, né? Paulo foi liderado por Barnabé nas primeiras missões. Depois que Paulo passa pelo encontro de Damasco com Jesus, que acontece então aquela transformação, encontra com Ananias, é batizado por Ananias, e aí então ele é batizado em Paulo, né? Até então ele é Saulo, até o encontro de Damasco, e ele entra em Damasco, ele é Saulo, né? Ali então, com aproximadamente 30 anos, um rapaz, 30 anos, jovem, vigoroso, culto, inteligente, praticamente um rabino, pronto para poder se ocupar uma posição dentro do Sinédrio, fazia parte dos 73 do Sinédrio, conhecido e reconhecido por toda aquela região, pela sua rigorosidade na lei, não é? Ele então, acontece então o encontro de Damasco, e ele cai em si, ele começa então ali a sua reforma íntima. Começa ali então a sua reforma íntima, todo aquele coração endurecido que não concebia naquele momento aquela apresentação de um Jesus Nazareno, de um filho de marceneiro, de um humilde marceneiro, né? Ser considerado um mestre, não é? Então ele não conseguia conceber aquele movimento, não é? Ele não conseguia conceber aquele movimento de tão rigoroso que ele era nas suas concepções, de tão rigoroso, de tão endurecido que ele era nas suas concepções, não é? E aí a gente já começa a entender, um pouco, né? Por que Paulo, por que era tão difícil entender Paulo, compreender Paulo, né? Um cara praticamente incompreendido, até pelos seus pares, né? Depois então que ele começa essa trajetória dele. Então, ele é batizado em Paulo, então começa a sua transformação, né? Passa ali por algum tempo em Damasco, viajando ali entre Antioquia e Damasco, aproximadamente 3, 4 anos, mais 10 anos refugiado, né, em Tarso, 10 anos praticamente refugiado em Tarso e Antioquia também, né? E ele, depois disso então, depois de 14 anos, mergulhado na sua reforma íntima, marginalizado, desprezado pelos seus pares, ele em Tarso, né? Em Tarso, onde a sua cidade natal, mesmo aquele cara cheio de conteúdo, culto, né? Envolvido no Evangelho, envolvido na Boa Nova, compenetrado nos estudos, lendo, tentando entender, tentando trazer para dentro da sua história, para dentro da sua própria história, essa nova roupagem,
essa nova, né, essa nova história, essa boa nova, essa nova notícia, né, que o Mestre Jesus então colocou enquanto ele estava em terra, que era a lei do amor, nada mais é do que a lei do amor, a compreensão, não é? Levar as pessoas a se compreenderem, levar as pessoas a entenderem, a começarem a desenvolver uma evolução moral, uma evolução espiritual dentro dessa obra, né, da lei do amor, não é? Então, se a gente pudesse separar antes de Paulo e depois de Paulo, a lei enquanto sal é dente por dente, olho por olho. Cuidado com o que você faz, porque Deus, né? Porque o Deus que está olhando para isso, ele é um Deus temeroso. Ele é um Deus que vai te trazer um castigo. Você vai passar por um castigo. Você não vai ser recebido, né, na plenitude divina. Quando então depois de Jesus, né? Então antes de Jesus, depois de Jesus, antes de Paulo, depois de Paulo. Então antes de Paulo, Saulo, então ele defendia essa regra. Depois, então Paulo já começou então a defender esse ordenamento, essa regra, né? Que é a lei do amor. Nós temos ali no Evangelho de Mateus, onde Mateus nos coloca, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, o seu espírito. Ou seja, amar a Deus com toda a sua razão, com toda a sua emoção, com toda a sua força, não é? E a segunda lei, que é semelhante à primeira, amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo se resume nessa lei, a lei do amor. E aí Paulo então vem transformando a sua vida, por meio dessa, vem promovendo a sua vida, a sua vida vem sendo transformada por meio dessa reforma íntima, desse entendimento, não é? Então a gente pode ver um Paulo, a gente pode ver um Saulo que é transformado em Paulo e depois de 14 anos começa então a sua peregrinação. Até aí então ele é liderado por Barnabé. Ele é liderado por Barnabé e sai então nestas primeiras missões, nesses primeiros, né, nas chamadas as primeiras viagens missionárias, não é? Então, ali dentro de Atos dos Apóstolos, por isso que a gente está fazendo essas primeiras colocações, eu tenho trazido para vocês aqui algumas partes do Atos dos Apóstolos, para a gente poder entender um pouco toda essa jornada, todo esse caminho, toda essa dificuldade, né? E a gente trazendo essa história, trazendo para nós, nos aproximando dessa história, não é? Trazendo para mais perto essa história de nós, para que a gente também possa compreender as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas imperfeições. Paulo teve as mesmas dificuldades, né? A gente pode se perguntar, nós podemos nos perguntar um pouco sobre isso, né? Qual é a dificuldade que eu tenho de entendimento da minha vida, né? O quanto eu conheço de mim mesmo? Você já pôde se perguntar? Você já pôde fazer essa pergunta para si mesmo? O que de você não sabe? O que de você ainda tem dificuldade de compreender na sua vida? Não é? O que de você tem dificuldade em se relacionar com o outro? Qual a dificuldade que você tem de enfrentar as relações humanas? Por que é importante essas perguntas? E a gente vai ver muito isso na história, em Atos dos Apóstolos,
na história de Paulo, nas suas cartas, nas suas interações com as comunidades por onde ele vai passando, as dificuldades que ele vai tendo nas relações humanas. Porque veja, Paulo, enquanto Saulo era perseguidor, e depois então se torna um missionário. E ele encontra então estas culturas, cada cultura, uma diferente da outra, e a maior dificuldade que ele tinha era nas relações. Ele encontrava ainda pessoas, comunidades, culturas, que ainda acreditavam, por exemplo, que tinha que sacrificar animais para os deuses. Não é? Por exemplo, em Atos, né? Ali deixa eu me recordar aqui, em Atos, nós temos aqui em Atos a história de Pedro, né? A história de Pedro está em Atos. Está em Atos, já chego lá. A história de Pedro, por exemplo, quando Pedro encontra com Cornélio, né? Nós temos aí Atos em 9, né? O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né? Só confirmar aqui. Uma dificuldade de enfrentamento dessas culturas, por exemplo, né? Em Atos capítulo 10, né? Em Atos 10, então, Pedro, quando encontra com Cornélio, né? Que é um centurião romano. Cornélio, então, um centurião romano, que mesmo sendo um centurião romano, acreditava na palavra divina, acreditava na boa nova. Ele conheceu Jesus. Né? Cornélio, então, ele conheceu Jesus e então transformou a sua vida. Né? Ele acreditava na boa nova, ele acreditava naquele mestre, ele acreditava nas palavras gentis, ele acreditava na lei do amor. Então, mesmo sendo um centurião romano, ele tinha dentro dele essa transformação. Não é? Pedro foi visitado, Cornélio teve então uma visão e foi instruído pelo Espírito de chamar Pedro, para poder então ter com ele lá na casa dele. E aí Pedro aprende sobre isso então, né? Pedro aprende sobre uma série de questões importantes com esse encontro, né? Com esse encontro com Cornélio. Pedro começa a entender, por exemplo, a quebra dessas barreiras, né? O encontro de Cornélio e Pedro, as duas culturas diferentes, então já é o Espírito Santo, já é Deus colocando ali para Pedro, através do Espírito Santo, essa quebra das culturas. O Evangelho, e aí onde é que nós devemos chegar? O Evangelho quebra essas culturas. Nós vamos encontrar isso lá com Paulo, depois nas suas cartas. Para Paulo fica muito claro isso, quando ele vai então se apresentar para poder levar o Evangelho, né? Essa quebra de culturas. E aí a gente traz para a relação nossa. Qual é a dificuldade que nós temos nas nossas relações humanas? Observe, tenham em mente exatamente isso. Tenham em mente essa concretude. Nós só conseguimos evoluir na nossa vida, nós só conseguimos atingir a evolução espiritual e principalmente a evolução moral por meio das relações humanas. Nós não conseguimos ter essa evolução isoladamente. Então, se nós trazemos a evolução humana, as relações humanas,
para a nossa existência como um meio de eu aprender a viver, a gente começa a ter uma outra percepção da nossa vida. A gente começa a ter uma outra visão da nossa vida. Não é? Até então, eu levo para vocês a minha experiência, eu trago para vocês a minha experiência. Até então, quando eu tive esse entendimento, eu não percebia isso. Que nós só conseguimos evoluir por meio das relações humanas. Ou seja, as dificuldades que nós temos na nossa vida é através das relações humanas. E quando a gente fala em relações humanas, é em todo sentido. Por todo lugar, por todo meio onde você está, que você tem relações humanas, que você está envolvido pelas relações, nós temos oportunidade de aprendizado. Todas. Em todo momento nós temos a oportunidade do aprendizado. Veja no núcleo familiar. Veja no núcleo familiar. O núcleo familiar, por exemplo, é a nossa maior escola, é a maior faculdade. É a nossa maior escola para nós desenvolvermos as nossas disciplinas, desenvolver as nossas faculdades, desenvolver a nossa gestão de emoções, desenvolver a nossa prática da caridade. Não é? O núcleo familiar é o principal núcleo para a gente poder desenvolver isso. Núcleo familiar. Né? Existem alguns estudos espíritas que nos trazem essa concepção, não é? Que dentro do núcleo familiar, nós encontramos os nossos maiores inimigos, antigos, aqueles que nós não conseguimos aprender, né? Aqueles que nós não conseguimos resolver as nossas questões em vidas passadas, nós encontramos novamente no núcleo familiar os nossos maiores inimigos para que a gente possa aprender agora a resolver o que precisa ser resolvido. Não é? Então, no núcleo familiar, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, né? Esposo, esposa, não é assim? Tio, tias, avô, avó, irmãos, primos, parentes, né? Então, nós temos aqui no núcleo familiar, não é? No núcleo familiar, nós temos ali a nossa maior oportunidade. A nossa maior oportunidade. Paulo vai encontrar essas dificuldades nas relações humanas. Ele começou a encontrar essas dificuldades logo após a sua transformação. Logo após o seu batismo de Saulo para Paulo, que ele retorna para Tarso, foram os primeiros a afastar deles, o seu núcleo familiar, a sua família. Foram os primeiros a se afastarem dele, a não acreditar naquilo. Ora, imagina, os pais de Paulo, não é? Os pais de Paulo tinham ganhado a cidadania romana. Paulo herda isso, Saulo herda isso dos pais. Ele era um cidadão romano. Ele recebe a cidadania romana. E ele, enquanto cidadão romano, culto que era, ter tido todo o aprendizado que teve depois da sua transformação, ele passa a falar para os gentios. Não é? Para a gente poder entender o que é gentio e o que é judeu, é só você entender o seguinte. Quem não era judeu era gentio. Então, ou seja, falar para os gentios, que era todo aquele que não era judeu, é você falar para culturas das mais variadas possíveis. Hábitos dos mais variados possíveis. Paulo caminhava por todas essas comunidades, por todas essas culturas. E Paulo tinha essa característica. Paulo tinha essa sabedoria. Paulo, e aqui nós falamos um Paulo que está cheio do Espírito Santo. Ele conseguia levar o Evangelho, ele conseguia levar a Boa Nova, ele conseguia levar essa boa notícia, ele conseguia levar a mensagem de Deus para todas essas culturas. Paulo tinha, na sua inteligência,
na sua sabedoria, na sua cultura, ele sabia conversar com todas essas comunidades, com todas essas culturas diferentes. Por quê? Porque o Evangelho não tem barreiras, e aqui a gente retoma. Então, aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, alguns aprendizados que a gente consegue observar, não é? Dentro do capítulo 10, não é? Dentro do capítulo 10. Então, principalmente, a universalidade do Evangelho. Então, observa, eu estou colocando aqui várias questões, vários elementos diferentes para que vocês possam entender, para que a gente possa entender toda aquela dificuldade que Paulo encontra na sua missão, nas suas viagens missionárias. As cartas de Paulo são consideradas as viagens missionárias de Paulo, não é? Então é importante a gente ter esse entendimento e trazer esse entendimento para a nossa vida. É isso que eu sempre quero fazer essa ponte, não é? Levar você e a mim a nos questionarmos, a termos essa reflexão, a termos esse entendimento de nós mesmos, né? Qual a dificuldade que eu tenho nas minhas relações humanas? Qual a dificuldade que eu tenho de entender que é por meio das relações que eu vou conseguir avançar na minha evolução espiritual, avançar na minha evolução moral e principalmente na evolução moral? Porque depois que nós partirmos dessa vida, quando nós fizermos a nossa passagem, quando nós retornarmos à nossa pátria espiritual, lá na pátria espiritual, lá no nosso mundo espiritual, não vai valer de nada os nossos títulos. Não valerá de nada aquilo que eu juntei em terra. Não valerá de nada se eu tenho um intelecto melhor ou não, se eu estudei ou não, se eu estudei mais ou menos, se eu sou doutor ou não, se eu sou advogado, administrador de empresa, médico, engenheiro, psicólogo ou não. Isso de nada adiantará. De nada será levado em consideração. Nada que eu tenho juntado em terra, nada que eu tenha juntado em terra, materialmente falando, servirá lá no mundo espiritual. O que valerá lá, o que pesará, o que vai me diferenciar lá no mundo espiritual é a minha evolução moral. É a compreensão que eu tenho da universalidade do Evangelho, é o entendimento que eu tenho da obediência, da importância da obediência à lei principal, que é a lei do amor. O entendimento de que Deus ama todas as pessoas, de que o Espírito Santo é o agente transformador, que é por meio das relações humanas que eu consigo o entendimento de mim mesmo, é a nossa evolução quanto ao autoconhecimento. É isso que valerá, é isso que vai me diferenciar. Então, quanto mais breve eu conseguir evoluir aqui na minha vida por meio desse desenvolvimento moral, quanto mais eu conseguir avançar nessas questões, quanto mais eu conseguir entender esse meu processo, esse processo de observação, processo expiatório de mim mesmo, quanto mais eu puder avançar nisso,
melhor para mim, melhor para nós. Mais a gente consegue alcançar esse adiantamento na nossa história, né? Na nossa evolução, né? Então percebam que todos esses elementos, nós vamos encontrar então, não é? Aqui nesses capítulos de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai nos ambientando quanto aos desafios que Paulo vai encontrando pelo caminho. E vai nos levando a refletir sobre essas questões, não é? Sobre as resistências que Paulo vai enfrentando e a sua determinação e perseverança em avançar na direção desses desafios, vai colocando ele à prova dessa missão e vai nos trazendo para nós essa reflexão. Quanto que nós temos tido de perseverança, de determinação diante das resistências, diante das provas, diante dos desafios que eu venho enfrentando. Quanto que eu vou conseguindo, não é? Perseverar diante disso. Quanto que eu vou conseguindo absorver a missão principal, a mensagem principal desses desafios que são colocados para a nossa vida. As missões desafiadoras que vão surgindo em nossa vida. Quanto que eu vou conseguindo me colocar à disposição disso? Quanto que eu exercito a fé nessa obra principal, nessa lei principal, não é? Então, tudo isso nós vamos encontrando na passagem, tudo isso nós vamos encontrando diante dessas colocações, desses desafios que Paulo vai enfrentando, não é? A gente consegue nesses capítulos que nós vamos caminhando aqui dentro de Atos dos Apóstolos, nós vamos começando a entender essas dificuldades, essa ambientação, não é? de Paulo, principalmente de Paulo nas dificuldades, nos vários desafios que ele vai encontrando, né? E isso é muito importante a gente ir analisando isso, não é? É muito importante a gente ir analisando essas histórias, não é? Essas dificuldades que Paulo vai encontrando então pelo seu caminho. Não é assim? Talvez a mensagem mais importante que nos fica agora, talvez o entendimento mais importante que nós precisamos de ter agora, seja esse entendimento. Seja o entendimento do enfrentamento que nós precisamos de ter diante das nossas relações. Não é? Sempre quando nós nos sentimos incomodados com alguma coisa, a partir das nossas relações humanas, seja elas em qual ambiente for, na família, no trabalho, com os amigos, na rua, nas comunidades, nas igrejas, né, na sua comunidade cristã, né, onde você frequenta, aqui dentro da doutrina espírita, né, as várias dificuldades que nós vamos encontrando, sempre nós precisamos de ter um olhar para nós, não é? As dificuldades que nós vamos enfrentando na vida, seja ela em qualquer dimensão e em qualquer nível, não é? De maneira mais profunda ou não, uma doença, a perda de um ente querido, as dificuldades enfrentadas no dia a dia, os nossos desafios,
nós precisamos de sempre estar muito atentos, fazermos uma leitura de nós mesmos, né? Estarmos sempre observando como que eu reajo a essas dificuldades, como que eu reajo diante destas provas, espiar estas provas, espiar a mim mesmo, não é? Por quê? Porque tudo é em relação a nós. Tudo é em relação àquilo que eu preciso de mudar em mim mesmo. Que eu preciso de trabalhar em mim mesmo, não é? O tempo inteiro que nós observamos aqui, o caminho, as missões de Paulo, as dificuldades de Paulo, Paulo trazia para si este questionamento. Ele trazia para si essas dificuldades. O que eu ainda preciso de fazer, não é? Ele tem encontros verdadeiramente com Jesus. Jesus aparece para ele verdadeiramente em espírito. Por várias vezes Paulo tem essa angústia, Paulo tem essa agonia, não é? Paulo passa por essa agonia, por essa angústia de enfrentar aquelas dificuldades, enfrentar a missão que ele tinha que cumprir, e ele então entra em desespero. E por várias vezes, ele recebe a presença do próprio Mestre Jesus, não é? Isso quando ele não recebia a presença do próprio Estevão, ele recebia a presença da própria Abigail, que foi noiva dele, irmã de Estevão, né? Que o acolhe, né, naquelas angústias, naquelas dificuldades, e coloca para ele, né, o exercício dessa fé, o exercício da lei principal, o exercício da sua evolução moral, mostrando para ele que ele estava no caminho correto, que ele estava no caminho certo, não é? Então, a todo momento nós precisamos de trazer esse questionamento para nós. Diante das nossas dificuldades, o que eu ainda preciso de trabalhar em mim mesmo? Somente por meio dessas relações nós vamos conseguir fazer esse trabalho. Somente por meio dessas dificuldades que acontecem diante das nossas relações, nós vamos ter condição de trabalhar essas dificuldades. Trabalhar em nós aquilo que eu preciso de perceber de mim mesmo, não é? Então, é uma pergunta que a gente precisa sempre fazer para nós. O que de mim mesmo eu ainda não sei? O que eu sou capaz de fazer diante destas dificuldades que eu encontro, diante dessas dificuldades que eu enfrento, não é? O que eu consigo fazer com os recursos que já existem em mim? Nós sabemos que nós temos todos os recursos importantes e necessários. Eles precisam de ser desenvolvidos, eles precisam de ser trabalhados, não é? Então, são questões que eu preciso de sempre estar fazendo para mim mesmo. O que de mim mesmo eu ainda não conheço? O que de mim mesmo eu ainda não sei de mim? Não é? Nós, enquanto espíritos milenares, nós, enquanto espíritos que estamos aqui no planeta Terra em processo de desenvolvimento, nós ainda trazemos todas essas imperfeições. E nós temos limitações e imperfeições que nós ainda não sabemos. Como é que eu passo a saber? Como é que eu passo a descobrir? Como é que eu passo a entender em mim mesmo estas limitações? Por meio das relações, por meio das dificuldades que a gente tem. Por meio das dificuldades que nós encontramos. E aí nós vamos lidar efetivamente com as nossas vicissitudes, com as nossas imperfeições. Ego, orgulho, vaidade, ciúme, impaciência, intolerância, gula, né? Os vários pecados capitais. A gente vai enfrentar os pecados capitais, né?
que nada mais são do que essas dificuldades encontradas dentro de nós mesmos. E principalmente o apego à matéria, né? Nós ainda somos muito apegados à materialidade. Nós ainda somos muito apegados ao nosso orgulho, ao nosso ego, às nossas vaidades. Nós ainda somos muito apegados a questões muito paupérrimas da nossa civilidade, né? Nós ainda não conseguimos, efetivamente, nós ainda não conseguimos conversar direito entre nós mesmos, entre o ser humano e o outro. Nós não conseguimos ter diálogos abertos e francos entre nós mesmos, né? Nós ainda duvidamos muito da competência do outro, não é? Principalmente aqueles que estão à nossa volta, principalmente os mais próximos. Nós duvidamos da competência, da habilidade daqueles que estão à nossa volta, não é? Isso ainda são situações muito pobres da nossa alma, são situações muito paupérrimas, são elementos muito paupérrimos ainda no nosso espírito. E isso nós trazemos de vidas passadas, não é? Isso nós trazemos de questões mal resolvidas das vidas passadas. Nós não lembramos disso efetivamente, mas nós temos isso dentro do nosso espírito. Então, por isso, nos perguntarmos sempre, né, o que eu ainda não conheço de mim mesmo? O que de mim mesmo eu ainda não sei? O que de mim mesmo eu ainda escondo? Não é? Nós escondemos muitas coisas de nós mesmos. E aí, então, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nós não conseguimos enfrentar. E por causa disso, e por causa desses não enfrentamentos, por causa do nosso desprezo diante das relações humanas, nós desprezamos o outro diante das relações humanas, nós então trazemos para nós o martírio, nós então trazemos para nós as nossas doenças, nós trazemos para nós as nossas angústias. Como diz Hermance Dufour nos seus livros, o nosso martírio é a nossa própria inabilidade de administrar estas questões humanas. É a nossa própria inabilidade de enfrentar esses desafios, né, conosco mesmo. Então a gente pode ver tudo isso, a gente pode nos depararmos, né, com todos esses elementos aqui dentro do Atos dos Apóstolos, nos capítulos que nós estamos vivendo, estamos aqui, né, eu estou trazendo para vocês aqui alguns elementos até o capítulo 15, nós estamos aqui no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, nós podemos ver nas viagens missionárias de Paulo, lá nas suas cartas, daqui a pouco nós vamos entrar especificamente em cada uma delas. Eu estava dizendo agora há pouco, né, nós estamos percorrendo aqui os Atos dos Apóstolos para a gente se ambientar um pouco mais, né, entender um pouco mais qual é o caminho que Paulo vai fazendo. Não é? Paulo primeiro então trabalha essas dificuldades com Barnabé, não é, que vai sendo o seu líder nessas primeiras viagens, nas suas primeiras peregrinações, nas suas primeiras missões, não é? Paulo vai pregando, Paulo vai acompanhando Barnabé nessa obra de Deus junto aos seus gentios, né? Ele se coloca numa discussão tremenda com as comunidades que ele vai enfrentando, não é? Começa efetivamente esse movimento, né, de amplitude, uma amplitude maior desse movimento cristão em todas as comunidades. Então,
a gente pode perceber essas dificuldades encontradas nas relações de Paulo com todas as comunidades que ele vai perpassando, que ele vai passando, não é? Para a gente poder finalizar, gostaria de trazer aqui a nossa, como a gente sempre tem feito, para a gente encerrar o nosso programa, eu tenho sempre trazido para vocês uma contribuição de Emmanuel, né? Por meio de um comentário seu com relação ao Evangelho. Então eu gostaria de trazer aqui para nós um comentário de Emmanuel com referência ao capítulo 15. Né? Capítulo 15, Paulo, Barnabé, Pedro, eles se deparam com a dificuldade que aquelas comunidades tinham de separar a idolatria aos ídolos, né, as imagens, com a boa nova, né, com o Evangelho. Então, a dificuldade que eles tinham de abandonar, né, essa materialidade. Para algumas comunidades naquela época, eles ainda idolatravam os ídolos, eles sacrificavam animais, não é? Então, a dificuldade encontrada naqueles momentos, naquelas comunidades, para a implementação, né, dessa boa nova, a implementação do Evangelho. Então, Emmanuel nos traz aqui, e ele pinça aqui o versículo 29 do capítulo 15, né? Absterem-se das coisas sacrificadas aos ídolos, que é o versículo 29. Então, Emmanuel nos traz aqui a seguinte reflexão. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Nós podemos refletir um pouco a respeito disso no nosso dia a dia. Quantas coisas ainda, aproveitando esse comentário de Emmanuel, quantos ídolos nós temos ainda materializados na nossa vida, que nos perturba a alma, que nos perturba a vida, que nos incomoda, que nos dificulta essa trajetória, essa evolução, esse avançar na nossa evolução moral e espiritual. Quantos ídolos materializados ainda nós temos na nossa vida? Celular, por exemplo, é um deles, né? Nós ainda idolatramos muito o virtual pelo celular. Nós idolatramos muito o que nós encontramos pela internet. Nós ainda nos deixamos levar por muitas informações superficiais que brotam pela internet, não é? Muitos ainda se envolvem com a guerra que está sendo traçada, que está sendo construída, né, por meio da internet, por meio das redes sociais. Nós podemos ver os absurdos que acontecem entre algumas situações, não é?
que eu não vou entrar no mérito da questão aqui agora, mas eu acredito que vocês estejam acompanhando as redes sociais e verificando o absurdo que tem acontecido, não é? Nesse momento em que nós estamos vivendo agora, que é no momento das eleições, não é? Quanta guerra tem se traçado e quantos se manifestam replicando esta guerra, não é? Então isso é a gente pode perceber o quanto ainda nós temos tido em nossa vida esses ídolos. Nós temos deixado que estes ídolos ainda interajam na nossa vida. E da mesma forma, ídolos como celular, internet, redes sociais, não é? O consumismo agressivo, não é? O marketing agressivo. Ou seja, tudo isso tem desaproximado, não é? As pessoas. Tem desaproximado as conversas salutares, os estudos, as reflexões, o aprendizado. Tudo isso tem dificultado muito, não é? Essa evolução da humanidade, não é? Naquela época existiam os ídolos de pedra, existiam os ídolos, né, materializados sobre os altares de pedra. Hoje nós não temos mais tantos ídolos exaltados em altares de pedra, mas nós temos eles nas nossas próprias mãos, vivendo um mundo virtual. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos. Representam ídolos igualmente. Queremos os primeiros lugares, representam. É como se nós estivéssemos idolatrando os ídolos. Queremos ser os primeiros. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Observem essa frase. Observem. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos do círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. E assim encerramos hoje o nosso Caminhos de Paulo, programa de número 13. Avançamos um pouco mais no Atos dos Apóstolos, fizemos aqui mais algumas reflexões. Espero que eu possa ter contribuído um pouco mais com você e com a sua jornada de evolução espiritual e evolução moral. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo com os Caminhos de Paulo. Fazermos esse paralelo, que foi a vida de Paulo, os desafios que ele teve, o avançar que ele teve na sua evolução moral e espiritual, com a nossa vida, né? Com fazer esse paralelo com a nossa própria vida, com as dificuldades que nós temos. Espero poder ter contribuído um pouco mais.
Que assim seja, fiquem com Deus, boa segunda-feira ainda, bom final de segunda-feira e boa semana, que todos tenhamos aí uma semana abençoada. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Pai maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos benfeitores, irmãos coordenadores desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo da guarda, aos nossos anjos guardiões, sempre presentes conosco, gratidão a todos os irmãos que foram aqui conduzidos para esse momento de aprendizado, para esse momento de diálogo conosco. Gratidão a todos, gratidão à oportunidade de estarmos aqui com a Associação Espírita Caritas, gratidão por trazermos um pouco mais dessa reflexão para que a gente possa crescer e avançar na nossa jornada espiritual e moral. Fiquem com Deus, beijo no coração e até na nossa próxima segunda-feira, se Deus quiser.